Olá, eu sou a missionária cristã Vitória Silva Paiva e trago aqui uma reflexão sobre oração. Como é bom, como é importante que a Igreja do Senhor exerça esse exercício espiritual que é a oração. Vamos meditar comigo em alguns trechos da santa e maravilhosa Palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Salmos, o capítulo 145, versículos 18 e 19. Olha o que está escrito na palavra do Senhor para nós. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor está perto quando você invoca Ele. Quando você chama pelo nome do Senhor, Ele se aproxima de você. E sabe o que mais diz a palavra desse Deus? Olhe só que maravilha! Que o Senhor, Ele cumpre os desejos daqueles que o temem, ou seja, do povo de Deus que teme a Deus. O Senhor cumpre os desejos e ouve o clamor. Aleluia! Então, se você está clamando a esse Deus, continue, pois Ele está ouvindo a sua oração, Ele está perto de você, porque você o está invocando. Vamos ler mais alguns versículos para enriquecer e meditar, enriquecer a nossa vida espiritual e nos fazer meditar, ou seja, nos fazer nos lembrar do que a Bíblia, a palavra de Deus tem para nós. Quero deixar para vocês também lá em Jeremias, capítulo 33, no versículo 3. Olha o que o Senhor nos diz nesta palavra maravilhosa. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Coisas grandes, coisas que você ainda nem sabe, Deus tem para te anunciar se você clamar a Ele. Em uma certa ocasião, e a gente pode ver isso registrado lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, quando Salomão havia feito o templo de Deus e havia feito as orações, apresentando o templo ao Senhor, o Senhor Deus apareceu a Salomão pela segunda vez. A primeira, para refrescar a nossa mente, foi quando Salomão recebeu o reinado de Davi, seu pai, e orou ao Senhor. E não pediu nada ao Senhor, não pediu riquezas, como era de praxe dos reis, não pediu glórias, vitórias nas guerras, como era de praxe dos reis daquela época, mas pediu tão somente sabedoria. E Deus atendeu a oração, ao clamor de Salomão, como pode atender a minha e a tua oração, ao meu e ao teu clamor. Veja o que diz a palavra do Senhor então lá em 2 Crônicas, quando Salomão, depois de ter feito o templo, consagrando ao Senhor, recebendo sinais da presença do Senhor, como o fogo e a glória de Deus. Deus, eu vou começar a ler a partir do versículo 13, para que vocês entendam melhor, nós entendamos e sejamos mais edificados ainda na rocha, Jesus Cristo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, aleluia, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Veja, Igreja do Senhor, como é importante nós que nos chamamos pelo nome de Deus, nós que servimos a esse Deus. Igreja do Senhor,
A palavra de Deus acaba de nos dizer que é o povo de Deus, o povo que se chama pelo seu nome, quem deve se humilhar, orar e buscar a face desse Deus, para que ele sare a terra. Aleluia! Quão grande responsabilidade e quão grande privilégio a igreja do Senhor tem. Num momento como este, em que ele diz que ele de repente pode cerrar os céus e não mandar a chuva, que ele de repente pode enviar a pestilência, que ele pode enviar gafanhotos, coisas que estamos vendo por esses dias. Mas a igreja do Senhor, o povo que se chama pelo nome de Deus, o povo, aleluia, que aceitou ter a soberania, o senhorio desse Deus na sua vida, por intermédio da aceitação única e suficiente de Jesus Cristo, ele tem esse privilégio e ao mesmo tempo essa responsabilidade de se humilhar, de orar, de clamar a esse Deus soberano, a esse Deus supremo e poderoso. E assim, o Senhor ouve dos céus a oração, perdoa os pecados e sara a terra. Clamar a Deus é algo importantíssimo. A Bíblia diz lá, em 1 Tessalonicenses, que nós devemos orar sem cessar. E sabe por que o crente ora sem cessar? Porque quando o crente para de pedir, começa a agradecer. Aleluia! Termina a oração da petição, começa a oração do agradecimento. Aleluia! Como é maravilhoso servir a esse Deus. E quero deixar ainda, eu gosto muito de pregar, deixar reflexão, ou seja o que for, usando a palavra de Deus. Porque as nossas palavras humanas, elas passam. Ainda que se diga uma frase bonita, um pensamento louvável, elas passam. Agora a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra de Deus, ela cumpre o propósito para o qual ela é enviada. A palavra de Deus, ainda que se mude um J ou um tio, ela não muda. Ela é como Deus, o mesmo, sempre eternamente. Então a palavra de Deus eu gosto muito de deixar para alimentar os corações famintos do Senhor. E quero deixar aqui para nós um exemplo em Daniel, capítulos 10, 11 e 12. Não vamos ler, mas eu vou deixar aqui como uma meditação para o seu coração. Porque Daniel era um homem de oração. A Bíblia diz que ele orava pelo menos 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que Daniel, ele quando entrava em oração na presença do Senhor, era com jejuns, era com rogos, era com clamor. Aleluia. Coisa que eu e você, que somos filhos de Deus, podemos fazer. A todo momento que sentirmos necessidade, ou quando não sentirmos necessidade, somente para desfrutar da presença desse Deus maravilhoso. E sabe o que diz aqui em Daniel 10, 11 e 12? Que Daniel, ele começou um propósito de oração e começou uma semana e não veio resposta. Foi para a segunda semana e não veio resposta. Foi para a terceira semana e a terceira semana completa, 21 dias de oração. Veio um mensageiro do céu com uma visão arrebatadora e outros mensageiros o auxiliando e entregou a Daniel as profecias do fim. É por isso que o livro de Daniel é tido como o livro Apocalipse do Velho Testamento. Então, queridos, eu quero deixar para vocês, queridos, você, querido, você, querida, que não importa quanto tempo você está orando, Deus, ele ouve a sua oração desde o primeiro momento que você faz. Às vezes a resposta não vem porque é necessário que a gente ore mais, se consagre mais e busque mais. O mensageiro enviado por Deus disse a Daniel que desde o primeiro dia a oração dele tinha sido ouvida, mas que ele tinha travado uma batalha espiritual no céu com forças espirituais e visíveis que não queriam que a resposta chegasse ao servo de Deus.
Mas se você, servo de Deus, se você, serva de Deus, persistir e confiar neste Deus Todo-Poderoso que você serve, aleluia, não há quem peça a sua vitória, a sua resposta de oração chegar até você. Amém? Continue orando, continue persistindo. Se vai ser uma semana, se vai ser um mês, quanto tempo for necessário, persista. Fica em oração, fica em consagração, fica em clamor ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, ao dono de todas as coisas, aquele que tem todo o poder. E a tua resposta, ela chegará. Nem que o Senhor mova anjos para brigarem por ti, mas a tua resposta chegará. E esta é uma reflexão sobre oração que eu espero que tenha alimentado a tua alma, o teu espírito e venha te fortalecer para você continuar sendo um guerreiro, uma guerreira do Senhor no campo da oração.